Olá, sou a professora Sandra Lopes, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente aqui na Uninter. Hoje, nosso programa Por Dentro da Pós terá um tema muito interessante e muito atual. Vamos falar sobre a engenharia e o reflexo da engenharia, a consequência da engenharia na área do meio ambiente, principalmente urbano. Mas a gente não pode começar a falar sobre o tema sem antes trazer o nosso convidado super especial, professor Gabriel Vergara. Seja bem-vindo, obrigada de ter aceito o convite. Foi assim, muito prazeroso sempre a gente fazer um programa junto e falar sobre temas assim tão pertinentes, né? Muito obrigado pelo convite, professora. Agradeço e partilho da mesma opinião também. É sempre um prazer trocar informações e experiências, conversar, né, sobre diversos assuntos que ligam, então, a engenharia e o meio ambiente entre as nossas áreas, né? Porque eu, como coordenador, então, dos cursos de engenharia e tecnologias aqui também na Uninter, a gente precisa sempre se comunicar continuamente para encontrar, né, e atender as demandas no mercado de trabalho. Exatamente. Mas aí fica assim uma pergunta para vocês que nos ouvem e que vão nos ouvir. Pararam já para pensar a ligação que tem a engenharia com o meio ambiente, onde é que elas se cruzam, ou como uma contribui com a outra, né? Como uma área contribui com a outra. Então, e nós vamos falar então hoje sobre a inovação, a tecnologia, a engenharia aplicada para a melhoria das cidades, né? Da qualidade de vida, tal. E vamos falar também sobre a sustentabilidade. E o professor Vergara é o mais indicado para falar sobre isso, né? Muito mais do que eu na área da engenharia. A gente vai, então, trocar ideias. Como contribui a engenharia e o meio ambiente. Professor, então, a engenharia, ela pode ser, a tecnologia que ela nos traz, né? É aplicada nas cidades, ela é aplicada na área urbana. O que nós podemos conversar a respeito disso? Bom, com certeza, né, está realmente tudo interligado. Bom, quando a gente fala sobre isso, aquelas diversas tecnologias, entre elas, por exemplo, a inteligência artificial, a gente já imagina que existe um grande volume de dados sendo trabalhado nas diversas aplicações. Então, o que acontece? Olha só que vínculo interessante. A tecnologia, ela vai nos fornecer informações. Com essas informações, o que a engenharia faz? A engenharia vai lá, desenvolve as infraestruturas e serviços, enquanto em que o meio ambiente ele vai identificar quais são aqueles limites, o que precisa ser respeitado, qual que é a resiliência daquele ambiente para desenvolver aquela tecnologia. E você tem também a questão da própria governança, que tem muita relação com a questão das políticas públicas, para que todo esse enlace tecnológico, enlace de setores diferentes e diversas pessoas cheguem à população. Então, você tem algum benefício para a sociedade. Então, nossa senhora, como está intimamente ligado, né? Não tem como falar uma coisa sem falar da outra. Exatamente. E a aplicabilidade disso, a gente sempre fica preocupado, né? Existe a inovação, existe a tecnologia, existem os ambientes, né? Existem áreas distintas, mas no fim que se cruzam, né? A aplicabilidade, então, da inteligência artificial, por exemplo, na área ambiental. Qual é a contribuição dela? Será que ela contribui para o saneamento, distribuição de água, no controle de enchentes? E quais são as áreas assim que a gente pode começar a falar? Porque as áreas são imensas, né? São bastante, né? Sim. E quais seriam, então, as principais, ou então a que a gente pode começar a falar? Sim, a gente tem tanto... Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente também tem outro cenário em relação à internet das coisas, que ajudou bastante nas aplicações. Mas falando especificamente sobre a inteligência artificial, ela está vinculada ao que, basicamente? Ela pega aquele grande volume de dados e busca, então, ele identificar padrões. E quando a gente imagina essa grande definição, o que ela pode buscar? Ela pode ser útil para diversas aplicações. Vou até olhar aqui para não deixar passar nada, né? Ah, não, a gente sempre dá uma coladinha porque realmente tem muita aplicabilidade.
né? Exato. E aí a gente procura trazer para vocês o que tem o maior foco, né? E o que tem a maior visibilidade. Porque o cidadão, ele sabe que existe a inteligência artificial, sabe que pode ser aplicada em vários nichos, em várias áreas. Mas na área ambiental, né? A gente busca o que tem maior aparência, que mais você, como o cidadão, percebe, né? E o professor Vergara agora vai trazer para a gente. Exato. Então, quando a gente busca esses padrões, né, o que a gente pode combinar com dados de, por exemplo, de câmeras, de sensores, de sistemas de transporte, em meteorologia, em coleta de resíduos, que é algo muito importante, né, dentro desse nosso vínculo das duas áreas, o atendimento ao cidadão, a ocupação urbana também. Então, imagine, por exemplo, o que acontece quando a gente vincula a inteligência artificial, a internet das coisas, os sensores, o que todas essas aplicações são possíveis. Então, quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial e vínculo com as câmeras, a gente já pode imaginar, por exemplo, no cenário de segurança pública. Com sensores, nossa senhora, né? Onde que você pode utilizar sensores? Você pode usar sensores em tudo, né? Seja em questão de meteorologia, seja em questão da gestão de resíduos. Então, você tem uma gama enorme de aplicações em que vinculam essas tecnologias. Hoje a gente vê também em algumas cidades, não todas, mas já está iniciando em algumas cidades, o sensor exatamente para pedestre, né? Exato. Para a travessia de pedestre, que até então um índice muito grande de atropelamento, de acidente, né? E até não obedecer, atravessar nas faixas, né? Hoje já tem os sensores, grande parte das cidades já que estão se preocupando com a inteligência, as cidades inteligentes que a gente fala, né? As smart cities. A tecnologia tem que estar presente e uma delas é isso. O sensor para a qualidade do ar também, né, Exatamente. professor? Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão dos semáforos, por exemplo, esse primeiro exemplo que você comentou para a faixa de pedestre, é sempre interessante de ver que essas cidades que são colocadas ali como inteligentes, não é que elas utilizam aquelas tecnologias de forma absoluta. Significa que existem essas tecnologias estão em desenvolvimento naquelas regiões. Então, não existe, por exemplo, uma cidade que se utiliza plenamente de sensores em todas as ruas e tudo. E da mesma forma acontece para de pedestres, que a gente pode identificar aqui em Curitiba mesmo, que existem aqueles feixes de luz para identificar quando tem um pedestre fazendo a travessia dele durante a noite, por exemplo. Mas vai identificar que são iniciativas para algumas ruas, né, para alguns momentos. Isso acontece também quando a gente vai falar sobre a iluminação pública. Exato, isso já é uma política pública, né? Exato. E grande parte das cidades já estão implementando. Exatamente. Então, é aquela questão de já não se utilizar mais Aí a gente já vincula com questão de energia. A gente vai para tantas áreas que a gente pode vincular as nossas áreas, mas falando somente sobre essa questão da inteligência, a gente falar sobre semáforo inteligente tem muitas variações em relação... Nem todos eles são inteligentes, embora pareçam. Alguns utilizam, de fato, a inteligência artificial para identificar quanto aquela via está sendo utilizada para melhor dimensionar, então, quando que o semáforo fica verde ou quando ele fica vermelho. Então, isso é muito interessante, como ele pode trazer. Então, é aquela fala que eu trouxe no começo. Como que tudo aquele encadeamento entre tecnologia virando informação, a engenharia transformando em infraestrutura, a gente pensando na questão da mobilidade urbana, pensando nas cidades como um todo, como aquilo ali é importante. Então, a gente às vezes passa que eles falam, por exemplo, no trânsito às 6 da tarde, por exemplo, quando é o horário do rush, o quanto é importante que aqueles semáforos eles estejam sincronizados, por exemplo. Então, existem tecnologias um pouquinho mais simples e tem aquelas que trazem os semáforos também com a inteligência artificial. E isso aí tem um reflexo na área ambiental que você pode perguntar, sim, isso aí é mais infraestrutura do que meio ambiente. Não. Essa situação que preocupa a sincronia dos semáforos, principalmente em horário de pico de trânsito, isso aí contribui imensamente para a diminuição até de gases de efeito estufa. Exatamente. A queima do hidrocarboneto, embora hoje aí vem uma outra tecnologia da engenharia que traz também uma contribuição enorme
a qualidade do ar, mudanças climáticas, tal, que é os tipos de carros hoje, né? Os que são movidos a combustível tradicional, né? De petróleo, tal, e os que são agora conduzidos e trafegam com a parte elétrica, né? Esses automóveis de energia limpa que a gente chama, né? Isso tem um reflexo muito grande, que é um trabalho de engenharia, é uma invenção da engenharia que reflete na melhoria do meio ambiente. Vejam quanto, né, a tecnologia, a inovação nos traz, né, Exato. de áreas distintas, né, prof? Então, exatamente, porque quando a gente fala, por exemplo, da poluição, né, que a gente traz, então esse tem tudo a ver com o processo das cidades, tem tudo a ver com a tecnologia, então sempre está tudo ali interligado. E mesmo quando a gente pensa, quando fala, por exemplo, dos veículos elétricos, a gente também tem a preocupação com eles, embora eles não façam a emissão naquele momento, é muito importante identificar, por exemplo, qual que é a origem daquela eletricidade. Então, isso influencia. Exatamente. Então, vejam só que interessante, eu estou pensando num projeto de engenharia, estou falando sobre mobilidade, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo estou falando de meio ambiente. Então, até os nossos cursos de pós-graduação, essa integração das nossas áreas é muito importante, que o aluno siga sempre se atualizando, porque realmente tudo está interligado. A gente, às vezes, Exato. pode viver na nossa caixa, com o nosso raciocínio, mas, no final das contas, a gente está falando de uma solução mais complexa que abrange diversas áreas. Interessante você falar sobre a origem da energia, porque hoje também a tecnologia de engenharia, né, nos traz alternativas de energias limpa. Por exemplo, a eólica, a solar. E isso tem um ganho, está ganhando muito, vamos dizer assim, nas cidades, né, tem um ganho muito grande, principalmente com a energia solar. Sim. Nós somos um país extremamente tropical, né? Mesmo a gente que mora aqui no sul, a gente tem uma incidência de sol também, né? Mas grande parte do país o sol, a incidência é direta o ano todo. E Então, aí, e isso daí tem contribuído, tem trazido. Inclusive, a gente vê que grandes empreendedores e incorporadoras já traz a, a construção, vamos dizer assim, né, o imóvel novo com maior circulação de ar, maior iluminação natural, né? O reuso da água já praticamente sendo algo obrigatório, né? E também grande parte deles já trabalham com a energia solar. A energia solar é realmente o futuro? bom, ela faz parte do futuro, né? Isso é importante frisar, porque quando a gente fala sobre a nossa matriz elétrica, uma matriz elétrica, se você identificar em outros países, existem fontes um pouquinho mais utilizadas do que outras. Alguns países são majoritariamente de uma fonte específica. Então, o futuro aponta para uma matriz mais diversificada. Então, o que acontece? Acontece que tudo aquilo que a gente pode utilizar para preservar o meio ambiente, ela é uma coisa que deve ser estudada. Então, mesmo quando a gente estava falando ali sobre os veículos elétricos, por exemplo, que a gente falou, puxa, mas qual que é a fonte daquela eletricidade? A gente também tem a questão da fabricação das baterias. Quando a gente fala já em questão da aplicação da energia solar fotovoltaica nas residências, a gente precisa ter atenção ao resíduo em que aquela placa solar ou aqueles elementos que fazem parte da instalação forem também descartados. Então, hoje a tecnologia ela traz justamente esses cenários para que a gente possa, além de destinar o resíduo corretamente, a gente saiba qual que é o ciclo, né? A vida útil daquele produto, e aí como descartar também corretamente, para que a gente também não incorra numa questão ambiental. Então, ao mesmo tempo que a gente fala, poxa, vamos falar sobre quanto custa, por exemplo, fazer uma instalação, né, de energia solar fotovoltaica numa residência de 100 metros quadrados, por exemplo. Ah, essa é maravilhosa, essa tua exposição. Isso aí vem bem de encontro à curiosidade do nosso ouvinte, né? Que vai pensar, será que dá para aplicar a energia solar
na minha casa? Será que não é muito caro? Será que existem empresas que fazem isto? Como que eu dou o primeiro passo? Coisas assim, né? Vamos usar então esse exemplo maravilhoso aí de uma residência com 100 metros quadrados. Exato. Quando a gente fala sobre essa residência, a gente tem que imaginar todos esses componentes. A gente geralmente o que acontece? Popularmente a gente vê mais a questão da placa solar, que é o que fica visível então no telhado de cada uma das residências, certo? Mas quando a gente faz todo um projeto de energia solar fotovoltaica, a gente precisa olhar para os inversores, para todos os demais componentes que a gente vai encontrar ali. Quando a gente fala sobre essa instalação, especificamente falando num cenário de 100 metros quadrados, depende. Primeira coisa que a gente precisa analisar qual que é o consumo que vai ter naquela residência. Afetado pelo quê? Pela quantidade de moradores. Por exemplo, quantos chuveiros você tem, qual que é a tua infraestrutura residencial naquele momento, para saber qual que é a capacidade que aquela placa solar precisa ter. Mas se a gente fosse identificar, olhar mais ou menos por um padrão, como se fosse... vocês vão identificar na teoria, por exemplo, um telhado de 100 metros quadrados, o telhado não fica de 100 metros quadrados, é menor que isso, mas um dos consumos mais clássicos para isso é a capacidade de 5 kW pico, que a gente chama. Que o que acontece? Isso lá em 2021 custava algo em torno, essa instalação completa, algo em torno de R$ 30.000. Né? Então o pessoal inicialmente pensa, poxa, é bastante elevado o investimento que eu preciso ter. Hoje, esse investimento já está mais ou menos na casa entre 17 mil a 20 mil, 22 mil reais. Lógico, a depender da sua região, porque os produtos variam um pouquinho de preço, tem a questão do frete. Então, todos esses preços, esses valores podem variar um pouquinho. Mas aí o que é mais interessante também? A pessoa, a hora que faz um investimento desse, ela quer saber qual é o ROI, né? Qual é o retorno sobre Exatamente. aquele investimento. Ia perguntar agora, professor. E o retorno, quando é? Porque a maior preocupação do investimento do domicílio, né, na residência, é justamente isso. Eu invisto, vamos supor, R$ 18.000, mais ou menos, né? Que é o cálculo atual, médio. Não é preciso, mas ele é médio. Em quanto tempo eu tenho isso de retorno? Como que eu negocio isso com a empresa, de companhia de elétrica da cidade ou do estado? Como que vai ser gerado? Essas perguntas são assim bem pertinentes, porque é uma tecnologia nova, né? É uma área nova ainda, embora, como você falou, 2021, né, que já era iniciante e tal, ela tem ganhado bastante espaço, né, hoje nas grandes cidades, até em empreendimentos novos, né? Exatamente, porque quando a gente fala, a gente até citou essa questão da diversificação da matriz elétrica, e ela entra justamente nesse cenário. Então, você pode ter alguma região do Brasil, né, que tem dimensões continentais, você pode identificar mais na sua visão ao atravessar pela cidade, mais turbinas eólicas, por exemplo, a depender de onde você mora. Mas é muito mais comum para nós aqui no Sul, a gente, principalmente em Curitiba, São Paulo, a gente identifica muito mais essa questão da energia solar fotovoltaica. Vejam, já teve uma redução de custo bastante significativa. Porque se fala de 30 mil para casa dos 20 mil, 17 mil, a gente já tem uma economia bastante interessante, mostrando como a tecnologia, com o tempo, também vai barateando aquele produto em que você desejaria implementar na sua residência. Então, fazendo uma pesquisa em relação a esse ROI, a gente encontra basicamente que em torno de 3 a 5 anos você tem o retorno do seu investimento. E além disso, como a professora citou a questão do sistema elétrico, hoje a gente já tem as redes elétricas inteligentes, as smart grids, e também tem um avanço para que essa energia ela seja então conectada com a nossa rede. A gente tem tantos sistemas ligados a essa rede quanto os à parte. Vamos dizer que eu quero simplesmente ter energia para uma determinada aplicação dentro da minha residência, posso ter um sistema desconectado da rede, se você quiser. Tem como elaborar dessa forma. No entanto, aquele que é conectado à rede, a gente acaba gerando os
famosos créditos. Uma vez que você produz aquela energia e não utiliza, você pode devolver como crédito para a rede e você passa a ter aqueles benefícios. Então, além de você ter a redução na tua conta de luz, que é o que mais interessa, a gente sempre quer reduzir o valor dos nossos gastos, você pode, inclusive, vender aqueles créditos ou ceder, por exemplo, para alguma outra moradia. Então, agora vejam como é interessante a tecnologia amarrando com a energia, com o meio ambiente, com a cidade, o potencial que ela tem. Com a economia, principalmente, né? Aí entra numa área que a gente daria um outro programa, né? Chamado ISG. A Exatamente. parte ambiental, a parte social, a parte econômica, né? Que não é só empresarial, também é doméstico, né? Então, veja como essas alternativas de energia, elas contribuem sensivelmente para a qualidade do local, da cidade ou do estado, ou até a visibilidade do estado, né? Mas também contribui economicamente para o usuário, porque no início era mais complicado de você negociar com a própria companhia de energia local, né? E era uma única de residência, você instalava ali, o que te supria era seu, essa você vendia para a empresa, né? Exato. Hoje já dá para você distribuir para uma outra residência, ou da família, ou que tenha parceria. Aí depende do consumidor, né? Exato. E a gente, logicamente, com a tecnologia e todo esse enlace desses diversos conceitos, a gente precisa levar em consideração também a eficiência energética. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tomadas inteligentes, que você consegue não só na sua casa, mas também em edifícios inteligentes, que você já tem esse monitoramento da energia e dos teus recursos. E aí, quando você fala de inteligente, ele não para somente na questão da eletricidade, como também na questão da água de reuso, por exemplo. Então, a gente tem esses cenários que você já tem ciclos que você consegue reaproveitar aquela água para algumas aplicações. Nem toda a água que você vai utilizar num condomínio ou na tua casa precisa ser potável, por exemplo. Tratada, né? Porque é um absurdo o preço do metro cúbico, né? Que você Exatamente. utiliza de água tratada. Então, hoje é muito comum que você tenha em condomínios água de reuso. Então, Uhum. você vai lavar, por exemplo, uma garagem, vai lavar uma calçada, você não tem Regar um necessidade. jardim, né? Exatamente. Você tem opções muito mais responsáveis, ambientalmente falando, do que você simplesmente ligar uma VAP de uma água que é tratada, toda correta, para fazer uma aplicação que não apresenta aquela necessidade. Então, por exemplo, no caso de uma tomada inteligente, você consegue saber quanto que você está consumindo. Você consegue, por exemplo, por um aplicativo do celular, né, ligar ou desligar aquela tomada da rede. Então, você tem diversos artifícios tecnológicos hoje para que não se deixe, não gaste mais do que precisa. Então, até você comentou sobre o ESG, Uhum. a gente acaba falando diretamente sobre ele, né? Porque Exatamente. tudo isso você pode pode iniciar na sua casa, mas no final o reflexo é para toda a sociedade. Exatamente. Vejam só como a tecnologia, a engenharia em si, né, ela contribui para diversas áreas. Poderíamos ficar falando assim em N, né, atribuições que a engenharia contribui, né? Mas veja só, quando você fala sobre essa parte da energia, de o uso racional, né? O uso racional não é você ficar sem o uso da determinada energia, vamos dizer, mas saber utilizá-la, saber distribuir, né? Ou como você vai gerar essa energia. É muito interessante porque recai muito sobre políticas públicas também. Grande parte das cidades hoje já tem sensores para iluminação em determinadas áreas, de pouco fluxo à noite, então não precisa permanecer ela acesa a noite toda. Então, conforme você tem um, um indivíduo ou algo ali que fica transitando, ou alguém que fica transitando, né, na rua, ela acende e logo depois ela apaga. Então, isso aí já é utilizado muito em cidades, não só cidades grandes. A grande maioria das cidades hoje está procurando isso. E Exato. isso é uma tecnologia que auxilia imensamente no custo,
porque a energia, se não for, a energia tradicional, né, que a gente utiliza até então, grande parte das pessoas, ela é gerada através de a parte de né, hidrelétricas. Ela é considerada limpa, só que para a construção o custo é altíssimo, tem um impacto ambiental Na fauna e na negativo, flora, sim. em toda aquela população, em toda aquela aquele amplo local, né? E hoje a gente já pode falar que a energia limpa, né, tem trazido grandes benefícios. E quando a gente fala sobre também pessoas, casas, construções, tudo o que a gente na área ambiental já remete para consumo e já remete para resíduos, né, para o descarte. A parte de engenharia também, ela contribui muito desde da construção do aterro, que é uma construção de engenharia muito complexa, né, até o dimensionamento desse resíduo. Exato, porque aí você tem outras duas tecnologias, ou até mais do que isso, que nos ajudam bastante. Que é quando a gente fala sobre a internet das coisas e sobre os sensores aqui que a gente já mencionou em algumas outras aplicações. Então, como funciona isso? Quando a gente fala só sobre sensores, eles poderiam medir o nível da água, eles podiam medir o nível de pressão, nível de vazão, volume de resíduos, por exemplo, numa lixeira, certo? Uhum. Só que o que acontece? O que a internet das coisas faz? Ela beneficia, ela conecta esses sensores e esses equipamentos a um sistema de comunicação. Então, a partir do momento em que ele tem esse sistema, aquele dado que você tiraria somente no visual do sensor, hoje você já consegue fazer uma compilação daqueles dados e trabalhar de forma mais significativa. Então, isso até mesmo a gente tem a questão dos bueiros inteligentes. Exato. Grande parte das cidades tem sofrido bastante, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, com inundações, com enchentes, né? E esta IoT, né, que é a parte mais inteligente, né, internet das coisas, ela tem auxiliado bastante, né, na detecção até das enchentes. Professor, nós estamos praticamente no final já do programa. Veja como Pois passou é, tão quando o assunto é rápido. bom, Quando o assunto é bom, passa muito rápido, né? Muito bacana. E se vocês têm dúvidas a respeito, tal, procure se informar. E quem tem interesse em estudar e se especializar nessas áreas, a Uninter oferece os cursos de graduação, cursos técnicos, cursos de pós-graduação, tanto na área de meio ambiente quanto na área de engenharia. Não é exato, mesmo? exato. Então, por exemplo, curso de energias renováveis, de energia solar fotovoltaica, tem, né, os cursos ali que envolvem esse entendimento sobre a internet das coisas, sobre os sensores. Então, desde o nível técnico, passando pela graduação, indo até a especialização, independente de quem está nos ouvindo, é sempre muito importante se atualizar e não ter receio, né, de continuar estudando e avançar. Porque como a gente bateu o papo aqui conosco, esse tempo voou e teria muito mais coisas para falar hoje, é a partir do estudo que a gente vai conseguir integrar essas diversas áreas e a gente vai conseguir entender como colocar uma solução complexa para rodar. Exatamente. Porque tudo isso, a tecnologia, a engenharia, o meio ambiente, eles estão aí, né? Mas para eles serem efetivados e estar sempre atualizado em benefício do cidadão, a necessidade de um indivíduo capacitado para tocar tudo isso, não é mesmo, professor? E aí, Exato. com a instrução dos cursos, buscando até não precisa ser um curso tão longo, mas o conhecimento, isso aí atrai, né, e ajuda muito. Tem alguma coisa, professor Vergara, que queira deixar para os nossos ouvintes? Uma palavra ou algo assim? Bom, eu acredito que uma coisa que é bastante importante, a gente na nossa vida a gente é sempre repleta de mentores, a gente tem sorte quando a gente encontra um mentor, quando a gente fala sobre engenharia, por exemplo, e as respectivas tecnologias, certo mentor me falou o seguinte, de que o engenheiro ele é um solucionador de problemas.
Então, uma vez que você é solucionador de problemas, a gente pode estender isso para engenharia ambiental ou para outras áreas do meio ambiente e aquelas conectadas com tecnologia, de que a gente precisa ter uma visão 360 e que a gente está resolvendo a dor de alguém. Então, o que acontece? Tudo que a gente visa, o que a gente estuda, a gente faz num mestrado, num TCC, é para resolver alguma dor da sociedade. Então, como é importante seguir estudando e como é importante entender que você está aqui estudando para resolver problemas. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, professor, pela Eu que sua agradeço. compartilhar, né, todo esse conhecimento, toda essa vivência que ele tem, né, que para a gente é um privilégio. Agradeço, então, professor. Agradeço a você que nos ouve, que vai nos ouvir, e aguardamos vocês, então, no próximo programa Por Dentro da Pós. Até o próximo Até a programa. próxima.